Haja hoje, como se já tivesse vencido. A sua mente vai começar a te obedecer. A vida muda no exato instante em que você decide assumir a identidade que Deus já enxergou em você antes mesmo de qualquer vitória aparecer. Existe um momento na caminhada em que não basta esperar, pedir ou sonhar. É preciso agir como alguém que já venceu para que a própria mente, que tantas vezes te sabotou, entenda que não tem mais permissão para comandar seus medos. Hoje você vai perceber que a sua maior batalha nunca foi contra circunstâncias externas, mas contra a velha versão de si mesmo que insiste em limitar seus passos. Essa versão tenta te lembrar do passado para impedir que você caminhe em direção ao propósito. Mas existe uma verdade espiritual e psicológica que poucos compreendem. Quando você age como alguém que já venceu, a sua mente começa a obedecer porque ela passa a reconhecer que você está no controle. É nesse ponto que muitas pessoas erram. Elas querem se sentir vitoriosas antes de se comportarem como vencedoras. Querem clareza antes de dar o primeiro passo. Querem força antes de levantar. Só que a vida no reino é diferente. Deus não recompensa a espera. Ele recompensa o movimento. Ele não derrama força no estagnado, ele sopra sobre quem avança em fé. É por isso que a mente é moldada pela ação. Cada passo que você dá, mesmo pequeno, comunica ao seu cérebro que a sua identidade está mudando. E quando a identidade muda, tudo muda ao redor. Pensamentos lentamente se alinham, emoções se estabilizam, decisões ficam mais claras e a vida começa a responder de acordo com a postura que você escolheu. O que você vai ouvir aqui precisa ser levado a sério. Existe uma versão de você que Deus projetou, uma versão que vive de acordo com o propósito, com disciplina, clareza e coragem. Essa versão já existe na mente de Deus, mas precisa se manifestar através das suas atitudes de hoje. Não amanhã, não quando as condições forem favoráveis, mas agora, porque agir como alguém que já venceu não é arrogância, é fé ativa, é mentalidade do reino, é compreender que a transformação interior sempre antecede a vitória exterior. E quando você se posiciona dessa forma, algo começa a acontecer. A mente que antes te arrastava para trás começa a se curvar ao comando da sua nova identidade. Ela aprende a seguir, não a liderar. Ela aprende a obedecer, não a impor. E é exatamente isso que você vai aprender neste vídeo. Como assumir essa postura, como construir essa mentalidade e como ativar a obediência mental que tantos desejam, mas poucos conseguem alcançar. Não se trata de frases motivacionais, é sobre mudança profunda. É sobre alinhar pensamento, fé e ação de maneira tão coerente que sua vida começa a se mover numa direção que antes parecia impossível. A questão agora é simples. Você está disposto a agir hoje como alguém que já venceu? Porque se estiver, a sua mente vai começar a te obedecer de um jeito que você talvez nunca experimentou. O choque de identidade. O cérebro acredita no que você faz, não no que você diz. A mente humana sempre responde ao que você pratica, nunca ao que você apenas afirma. Ela não se curva diante das intenções, das promessas feitas no silêncio da madrugada ou das frases que você repete tentando se convencer. A mente observa comportamentos, ela lê padrões, não palavras. E é exatamente por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos de frustração. Dizem que vão mudar, prometem que vão recomeçar, afirmam que vão vencer, mas continuam se comportando como alguém que ainda não acredita em si. Quando isso acontece, o cérebro interpreta: nada mudou. Ele aciona os mesmos caminhos neurais, os mesmos medos, os mesmos hábitos, como se sua vida estivesse condenada a repetir a si mesma. O choque de identidade começa quando você entende que a mente segue aquilo que você pratica com consistência.
Todos os dias, sem perceber, você está ensinando seu cérebro quem você é. Ele aprende pela repetição de posturas, pelo ambiente que você tolera, pelos pensamentos que você alimenta e pelas ações que você decide ou deixa de decidir. Se você acorda e se comporta como alguém derrotado, a mente registra a derrota. Se age como alguém que não tem controle, a mente cria caminhos de fuga. Se posiciona como alguém incapaz, ela reforça esse estado com ainda mais força. A mente não questiona sua narrativa interna. Ela simplesmente replica aquilo que você mostra por meio das suas atitudes. Por outro lado, quando você decide agir como vencedor antes da vitória aparecer, você força a mente a reescrever a sua estrutura interna. Isso acontece porque o cérebro trabalha com coerência. Ele não suporta contradição por muito tempo. Se você diz que é forte, mas age como fraco, a mente ignora o discurso e mantém o padrão antigo. Mas se você age como forte, mesmo sentindo medo, a mente começa a ajustar suas emoções para se alinhar ao comportamento. Em outras palavras, o comportamento é o professor da mente. Ele dita a direção, estabelece o ritmo e cria o novo padrão que sua mente precisa adotar. É por isso que a ação antecede o sentimento, e não o contrário. Quando você compreende isso, começa a perceber que a mudança interior não depende da inspiração do dia, mas do posicionamento intencional. O cérebro responde ao contexto. Quando você muda sua postura, muda o contexto interno. Quando você se move com propósito, a mente entende que existe algo novo em construção. Ela começa a quebrar padrões antigos, dissolver crenças e diminuir a força das narrativas que te mantiveram estagnado por tanto tempo. Não porque você falou, mas porque você mostrou. Essa é a verdadeira reprogramação. Apresentar um comportamento tão coerente com a identidade que você deseja que a mente seja obrigada a acompanhar. Esse choque de identidade é desconfortável, porque ele destrói as desculpas antigas. Quando você passa a agir como alguém que já venceu, o cérebro começa a liberar hormônios e neurotransmissores alinhados com essa postura. A sua percepção muda, o seu foco muda, o seu corpo responde de outra forma. É como se uma nova versão sua começasse a respirar dentro de você. E ao mesmo tempo, a identidade antiga tenta resistir, tenta falar mais alto, tenta puxar você de volta para o padrão confortável que te mantém pequeno. A mente antiga busca evidências para te lembrar do passado, mas o comportamento novo começa a criar evidências ainda mais fortes de que uma nova história está surgindo. Esse processo é espiritual, emocional e mental. É alinhamento entre fé e prática. Quando você age como vencedor, honra aquilo que Deus diz sobre você. A fé se manifesta em comportamento. E quando o comportamento expressa fé, a mente tem que obedecer, porque ela entende que existe uma nova autoridade governando o interior. A ação se torna o comando que reprograma a identidade. E cada pequeno movimento nessa direção é uma mensagem enviada ao cérebro. Nós mudamos, nós avançamos, nós vencemos. Essa coerência cria um novo ciclo, abre clareza, fortalece decisões e começa a moldar o destino. É nesse ponto que tudo começa. Um simples ato feito com intenção pode se tornar a semente de uma transformação completa. O cérebro não segue palavras, segue posturas. E quando você mostra quem escolheu ser, ele começa a trabalhar a seu favor. O sistema de autocondicionamento. A mente sempre segue quem toma a liderança. A mente humana nunca caminha sozinha. Ela sempre segue uma voz interna que assume o comando, seja essa voz guiada por coragem ou por medo, por clareza ou por confusão, por propósito ou por impulsos. A maior parte das pessoas vive sem perceber quem está liderando dentro delas.
Algumas acordam e deixam que o cansaço decida o ritmo. Outras entregam o controle ao passado, permitindo que memórias antigas ditem como devem agir hoje. E muitas se deixam conduzir pela ansiedade, pelo hábito ou pela insegurança. O resultado é uma mente que não obedece porque não enxerga a autoridade na própria pessoa que tenta comandá-la. Mas quando você entende o sistema de autocondicionamento, algo começa a mudar. A mente passa a responder a um novo tipo de liderança, e essa liderança é você em sua forma mais consciente, espiritual e intencional. Autocondicionamento é o processo de ensinar a sua mente a seguir suas decisões e não suas emoções. É o mecanismo interno que transforma disciplina em identidade e identidade em destino. Quando você assume a liderança, sua mente percebe o comando através de ações deliberadas. Ela não se convence por discursos internos nem por frases de incentivo. Ela se convence quando vê movimento consistente, e é por isso que a mudança profunda não começa quando você se sente pronto, mas quando você decide agir mesmo não se sentindo preparado. Essa decisão é interpretada pela mente como um ato de autoridade. É como dizer internamente, eu assumo daqui. E quando a mente reconhece a autoridade, ela obedece. O grande problema é que por anos, muitas pessoas treinaram a mente a seguir a liderança errada. Elas cederam à preguiça tantas vezes que o hábito de desistir se tornou automático. Cederam ao medo tantas vezes que a mente aprendeu a evitar tudo o que exige coragem. Cederam às distrações tantas vezes que a mente passou a acreditar que foco é impossível. A mente não é o inimigo. Ela apenas reproduz aquilo que você a ensinou a fazer. Se você a condicionou a seguir a dúvida, ela seguirá. Se condicionou a seguir a hesitação, ela continuará. Mas se você começar a condicionar sua mente a seguir decisões firmes, ela se alinhará a esse novo padrão, mesmo que resista nos primeiros dias. O autocondicionamento funciona como uma reeducação interior. Cada escolha que você faz com intenção envia uma mensagem clara à sua mente sobre quem está liderando. Quando você se levanta para agir mesmo sem motivação, a mente aprende que motivação não é mais o requisito. Quando você se mantém firme em um propósito mesmo diante de incertezas, a mente entende que dúvida não tem mais permissão para paralisar. Quando você sustenta uma postura de vitória antes da vitória aparecer, a mente começa a moldar emoções e pensamentos para acompanhar essa postura. Ela começa a reorganizar prioridades internas, diminuir o peso de sentimentos negativos e fortalecer impulsos corretos, porque percebe que existe um comandante no centro de tudo. Esse processo não é apenas psicológico, ele é espiritual. A fé genuína sempre exige liderança interior. Pessoas que vivem pelo Espírito não são governadas por impulsos momentâneos, mas por convicções profundas. É por isso que Napoleon Hill dizia que a mente obedece quando existe um propósito dominante. E é por isso que as Escrituras mostram que o homem de fé não é conduzido pelos ventos, mas pela firmeza de sua decisão diante de Deus. A mente humana foi criada para seguir um centro de comando. Quando esse centro é instável, a mente se torna instável. Quando esse centro é firme, a mente encontra ordem e direção. O mais poderoso é entender que a mente não resiste para sempre. No começo, ela tenta te puxar de volta para o conforto de hábitos antigos. Ela tenta te lembrar de quem você foi, tenta argumentar, tenta negociar, tenta criar distrações. Mas se você mantém a liderança interna por tempo suficiente, a mente se curva. Ela começa a reconhecer que a identidade mudou. Nesse ponto, suas emoções deixam de ser suas inimigas. Seus pensamentos deixam de ser uma arena de conflito. A disciplina deixa de ser um esforço e se torna natural.
A mente passa a obedecer, porque entende que você não está mais brincando com seu propósito. Quando você assume o comando, a mente para de te boicotar e começa a trabalhar a seu favor. Ela passa a antecipar o que você deseja, reforçar comportamentos corretos e enfraquecer impulsos antigos. É o momento em que você percebe que não está apenas tentando mudar, mas vivendo como alguém transformado. Esse é o poder do autocondicionamento. Não é magia, não é motivação. É liderança interna sustentada pela fé, pelo propósito e pela ação. Liderança que cria ordem dentro de você até que a mente reconheça a verdade que você escolheu viver. O poder invisível da postura. Você ensina o mundo a te tratar imitando como você se trata. A forma como você se posiciona diante da vida envia sinais constantes ao seu cérebro, ao seu corpo, às pessoas ao redor e ao próprio ambiente espiritual que te cerca. A postura é a linguagem silenciosa da identidade. Antes que você diga qualquer palavra, sua presença já comunicou algo. Antes que você explique suas intenções, seu comportamento já revelou quem você acredita ser. E o mais impressionante é que a mente observa esses sinais e reage a eles. Quando você se coloca como alguém pequeno, a mente interpreta essa postura como uma confirmação de fragilidade. Quando você age como alguém inseguro, ela registra essa postura como evidência de incapacidade. Mas quando você se levanta com firmeza, mesmo diante das incertezas, a mente entende que existe força, existe foco e existe direção. O corpo e a mente estão profundamente conectados. Cada gesto, cada movimento e cada decisão moldam um padrão interno. Quando você se trata com respeito, disciplina e valor, sua mente passa a acreditar que você merece respeito, disciplina e valor. Isso acontece porque a mente não é capaz de distinguir intenção de ação. Ela interpreta tudo pelo comportamento. Assim, quando você se posiciona com dignidade, mesmo em dias difíceis, você ativa o sistema interno de reconhecimento de identidade. É como se a mente dissesse, se ele age assim, é porque é assim. Essa coerência entre postura e identidade cria uma força interna que influencia pensamentos, emoções e decisões futuras. O mundo responde à sua postura, porque postura é sinal de autoridade. Pessoas que se comportam como derrotadas atraem situações, conversas e ambientes que reforçam derrota. Pessoas que se posicionam como vítimas encontram sempre circunstâncias que confirmam esse papel. Mas quem age como alguém que sabe para onde está indo, como alguém que carrega propósito, como alguém que honra a própria história e o próprio chamado, produz um campo de força ao redor de si. As pessoas passam a te enxergar de acordo com a forma como você se enxerga. A vida começa a refletir aquilo que você projeta, e de maneira profunda, espiritual e silenciosa, sua postura se torna um decreto sobre o tipo de futuro que você está construindo. A postura também redefine limites. Quando você se trata com seriedade, você automaticamente educa o mundo a te tratar com seriedade. Quando você se valoriza, você estabelece padrões de como espera ser tratado. Quando você mantém sua palavra, sua mente aprende que você é alguém confiável. E quando você se recusa a aceitar menos do que aquilo que Deus disse sobre você, a vida começa a te oferecer oportunidades compatíveis com essa identidade. Isso não é arrogância, é consciência espiritual. A postura revela convicção, revela fé, revela propósito. E o mais impressionante é que essa postura não surge quando a vitória chega. Ela antecede a vitória. Ela abre caminho. Ela prepara terreno. Esse poder invisível da postura também molda a forma como você lida com desafios. Quando você entra em uma situação difícil, com postura frágil, sua mente ativa sistemas de defesa que reforçam medo e confusão.
Mas quando você entra com postura firme, mesmo tremendo por dentro, a mente ativa recursos de coragem, foco e clareza. Ela começa a trabalhar para sustentar a imagem que você escolheu assumir. Isso cria um ciclo interno, onde a postura influencia a mente e a mente reforça a postura. Em pouco tempo, aquilo que era um esforço consciente se torna uma forma natural de viver. A postura é um ato de fé, porque comunica aquilo que você acredita sobre si mesmo, mesmo antes de ver resultados. É a expressão visível da identidade invisível que você decidiu vestir. E quando sua postura está alinhada com quem Deus diz que você é, sua mente, seu corpo e seu ambiente começam a responder de acordo. A postura se torna uma profecia silenciosa sobre o futuro que você vai construir. O ponto de inflexão. O dia em que o corpo decide acreditar. Existe um momento na jornada de qualquer pessoa que decide mudar, em que algo profundo acontece. Não é um evento externo, não é uma conquista visível, não é um sinal vindo de fora. É uma mudança interna silenciosa, quase imperceptível no começo, mas tão poderosa que transforma a maneira como você caminha, pensa e reage. É o dia em que o corpo decide acreditar. Esse ponto de inflexão não surge por acaso. Ele é construído a partir de ações coerentes, repetidas e sustentadas, mesmo quando a motivação não aparece. É quando o corpo, que antes era condicionado pelos velhos hábitos, finalmente reconhece que existe um novo comando governando a sua vida e decide cooperar com ele. Durante muito tempo, seu corpo resistiu a mudanças porque foi treinado para seguir padrões antigos. Ele aprendeu a preferir o caminho mais fácil, as respostas automáticas, o conforto imediato e a fuga diante do desconforto. O corpo é programado para economizar energia, e mudança exige energia. Por isso, nos primeiros passos da transformação, ele tenta te empurrar de volta para as rotinas que já conhece. Ele cria cansaço repentino, ansiedade sem explicação, distrações, preguiça, vontade de adiar tudo para amanhã. Mas a verdadeira mudança começa quando você não obedece essas respostas automáticas e insiste em agir como alguém que já venceu. Cada vez que você faz isso, o corpo começa a perder a força que tinha sobre sua mente. Esse ponto de inflexão é quase como uma conversa silenciosa entre mente e corpo. A mente diz: "Nós vamos avançar." O corpo responde: "Mas isso não faz parte da nossa rotina." A mente afirma: "A rotina mudou." O corpo resiste, mas começa a observar. E então, repetição após repetição, escolha após escolha, passo após passo, ele percebe que essa mudança não é temporária. Ele entende que a nova postura é real. E quando essa percepção se firma, o corpo deixa de ser um obstáculo e se torna um aliado. Seus impulsos mudam, suas reações mudam, suas emoções começam a seguir o novo padrão. O mais extraordinário é que essa virada não acontece quando você já conquistou algo, mas quando sua constância comunica ao corpo que a nova identidade é verdadeira. É nesse ponto que os sentimentos começam a mudar. Antes, você precisava lutar contra a falta de motivação. Depois, você percebe que a motivação aparece naturalmente, porque o corpo está alinhado com a direção que você escolheu. Antes, você precisava se forçar a se levantar. Depois, o corpo começa a se mover sozinho, como se tivesse entendido que esse é o novo padrão. Antes, você precisava convencer sua mente. Depois, sua mente começa a trabalhar para sustentar essa identidade sem esforço consciente. É por isso que muitas pessoas desistem antes da mudança acontecer. Elas param exatamente antes do momento em que o corpo iria finalmente acreditar. No último dia de resistência. Na última semana de conflito interno.
No exato instante em que estavam prestes a atravessar a linha invisível entre quem elas foram e quem elas estavam prestes a se tornar. Esse ponto é delicado, porque exige uma força que não vem do sentimento, mas da decisão. Uma força que não vem do entusiasmo, mas da consciência. É quando você não espera sentir vontade para agir. É quando você decide agir porque sabe que cedo ou tarde o sentimento mudará. Esse ponto de inflexão também é espiritual. O corpo é testemunha de quem você realmente acredita ser. Quando você age em fé, mesmo sem ver resultados imediatos, você está ensinando ao seu corpo o que significa confiar. Fé ativa não é sentimento. Fé ativa é comportamento. E o corpo aprende a crer quando vê você escolher o propósito ao invés do cansaço, a disciplina ao invés da fuga, a coragem ao invés do medo. O corpo aprende a crer quando percebe que você escolheu viver de acordo com a identidade que Deus já declarou sobre você. Depois desse ponto, a jornada se transforma. Você ainda terá desafios, mas o peso interno diminui. Você ainda terá batalhas, mas não serão como antes. O corpo se torna parceiro da mente. A mente se torna parceira da fé. E tudo em você começa a caminhar na mesma direção. É como se o interior finalmente concordasse com o futuro que você está construindo. Esse é o verdadeiro milagre da mudança. Quando aquilo que você faz começa a moldar aquilo que você sente. Quando o corpo obedece à mente e a mente obedece à fé. Quando você percebe pela primeira vez que não está apenas tentando ser alguém novo, você já se tornou. A lei do movimento antecipado. A vida abre portas, somente para quem já está caminhando. Há uma lei silenciosa que governa o crescimento humano, espiritual e emocional. Uma lei tão antiga quanto os princípios do reino, tão verdadeira quanto as palavras de Jesus, quando ele dizia que quem busca encontra, quem pede, recebe e quem bate, a porta se abre. Essa lei opera em todas as áreas: fé, propósito, decisão, direção e identidade. Ela se resume a uma verdade profunda e inegociável. A vida só abre portas para quem já está em movimento. Nada se revela antes do passo dado. Nada se manifesta antes da ação. Nada se transforma enquanto você permanece parado, esperando clareza, motivação ou condições perfeitas. A vida se organiza ao redor de quem tem coragem de se mover antes de enxergar o caminho completo. Muitas pessoas acreditam que precisam compreender tudo antes de agir. Querem o mapa inteiro, querem garantias, querem sinais evidentes, querem emoção suficiente para começar. Mas o movimento antecipado contradiz essa lógica. Ele diz que primeiro você dá o passo e depois a clareza aparece. Primeiro você se posiciona como vencido e depois a vitória se manifesta. Primeiro você age como alguém guiado por propósito e depois o propósito se revela em detalhes. Esse princípio aparece em toda a Escritura. Deus sempre moveu pessoas enquanto elas caminhavam. Ele abriu o mar enquanto Moisés avançava. Ele multiplicou o azeite enquanto a viúva obedecia. Ele sustentou Pedro sobre as águas enquanto ele dava um passo de fé. A mente humana tenta impedir esse movimento. Ela quer segurança. Ela quer garantias. Ela quer provas antes do avanço. Mas a vida não responde a isso. A vida responde à postura. Quando você decide agir mesmo sem ter tudo claro, você cria uma ruptura interna que força a mente a se reorganizar. A ação comunica ao cérebro que existe algo importante em andamento. E ele começa a mover seus recursos internos para te fortalecer. É assim que nasce o foco, a disciplina e a coragem que antes pareciam inalcançáveis. Não surgem porque você esperou sentir. Surgem porque você decidiu fazer. O movimento antecipado também é um ato de fé prática. Ele declara: eu estou indo porque creio, não porque vejo.
Esse tipo de atitude é raro porque exige maturidade espiritual. Exige confiar que o próximo passo só aparece depois que o anterior é dado. Exige aceitar que você não precisa de todas as respostas, apenas da coragem para começar. E quanto mais você se move, mais respostas surgem. A vida distribui oportunidades para quem demonstra na prática que está preparado para recebê-las. A ação abre caminhos que a estagnação jamais abrirá. O corpo e a mente reagem de maneira poderosa ao movimento antecipado. Quando você permanece parado, sua energia estagna, suas ideias ficam presas, suas emoções se confundem. Mas quando você decide se mover, algo se desbloqueia por dentro, o corpo se adapta ao ritmo, a mente desperta, o espírito se alinha. Tudo dentro de você entende que existe um destino para ser alcançado e que o único jeito de chegar até ele é caminhando. Mesmo passos pequenos têm esse efeito. A mente não exige perfeição, ela exige direção. E quando percebe direção, ela começa a cooperar. A vida também reconhece esse movimento. Oportunidades que estavam escondidas começam a surgir. Pessoas que você precisava encontrar aparecem. Portas que pareciam fechadas começam a se abrir. Não porque você esperou, mas porque você se antecipou. O movimento cria ambiente. Criar ambiente é um princípio espiritual profundo. Quem semeia, cria ambiente para colher. Quem se posiciona, cria ambiente para ser visto. Quem age, cria ambiente para ser transformado. É por isso que a vida reage mais à sua postura do que às suas palavras. Quem vive esperando motivação está sempre atrasado. Quem vive esperando condições perfeitas nunca começa. Quem vive esperando sentir confiança antes de agir nunca experimenta o milagre da clareza. Mas quem decide agir hoje, com o que tem, com o pouco que enxerga, com a coragem que sobra, sempre avança. Porque a vida respeita movimento. O reino se move em resposta à fé. E a fé, quando é viva, sempre produz ação. Esse é o segredo dos que crescem de maneira rápida, consistente e profunda. Eles não esperam ser inspirados, não dependem de sentimentos, não fazem acordos com a dúvida. Eles se movem porque entendem que cada passo provoca uma resposta, cada atitude abre um caminho, cada gesto de fé atrai recursos. E quando percebem, estão vivendo coisas que jamais teriam experimentado se tivessem permanecido parados. A vida abre portas para quem já está caminhando. E quando você age como alguém que já venceu, mesmo antes da vitória aparecer, você se torna exatamente o tipo de pessoa que a vida, a mente e o próprio Deus honram com novos caminhos. O efeito realidade em construção. O universo responde à identidade, não ao desejo. A vida é moldada menos pelo que você deseja e mais por quem você decide ser enquanto caminha. Existe um princípio profundo, psicológico e espiritual que governa o destino humano. A realidade não se curva diante das vontades instáveis do coração, mas diante da identidade que você sustenta repetidamente. Você não atrai aquilo que quer, atrai aquilo que é. E é por isso que tantas pessoas vivem frustradas. Elas desejam transformação, mas continuam se comportando como alguém que ainda não mudou. Querem vitória, mas sustentam a postura emocional de quem espera permissão para vencer. Querem propósito, mas mantêm hábitos que contradizem esse propósito. E a realidade responde a essa coerência interna, não às palavras externas. O efeito realidade em construção acontece quando você entende que tudo ao seu redor reorganiza sua forma conforme você reorganiza sua identidade. A mente humana é programada para buscar consistência. Ela não permite que você sustente um comportamento que contradiz quem você acredita ser por muito tempo. Da mesma forma, a vida responde ao que você projeta de maneira contínua.
Se você se posiciona como alguém forte, mesmo antes de sentir força, começa a atrair situações que exigem e desenvolvem ainda mais essa força. Se você se posiciona como alguém que tem valor, começa a perceber portas que antes estavam invisíveis. A realidade não cria sua identidade. Ela responde à identidade que você afirma por meio de suas ações. É por isso que desejar não é suficiente. Desejo sem postura cria frustração. Desejo sem ação cria ilusão. Desejo sem identidade cria conflito interno. Mas quando você age como alguém que já venceu, você envia uma mensagem poderosa à sua mente e ao seu ambiente. Existe uma nova construção em andamento. É como erguer uma estrutura invisível dentro de você, que aos poucos começa a se manifestar do lado de fora. É assim que a realidade responde. Não ao que você pede, mas ao que você prova ser. Esse processo se intensifica quando sua identidade está alinhada àquilo que Deus diz sobre você. O reino opera por fé, e fé é identidade em movimento. Deus não responde a lamentações sem transformação. Ele responde à postura de quem se posiciona como filho, como chamado, como alguém que caminha em direção ao propósito. Quando você se alinha a essa verdade espiritual, o ambiente ao redor começa a se adaptar. Não porque o universo conspirou, mas porque sua mentalidade criou o ambiente para que Deus movesse o que precisava ser movido. Cada atitude de fé constrói paredes invisíveis que mais cedo ou mais tarde se tornam realidade concreta. A mente reconhece essa construção e começa a ajustar seus filtros internos. Você passa a enxergar oportunidades onde antes via barreiras. Passa a notar caminhos onde antes só enxergava portas fechadas. Passa a interpretar desafios como parte do processo, e não como sinais de que deve desistir. A realidade externa acompanha a realidade interna. Se você acredita que é pequeno, o mundo confirmará sua pequenez. Se você acredita que é fraco, as circunstâncias reforçarão sua fraqueza. Mas se você decide sustentar a identidade de alguém guiado, forte, capaz e determinado, sua vida começa a refletir essa verdade de forma progressiva. O efeito realidade em construção também corrige um erro comum: a expectativa de transformação imediata. A mudança não acontece quando você declara que quer mudar, mas quando seu comportamento prova que você já está mudando. Por isso, as primeiras semanas de transformação muitas vezes parecem silenciosas. Você se comporta de forma diferente, mas nada no lado de fora parece acompanhar. Essa é a etapa mais crítica, porque a identidade nova está sendo moldada e a realidade antiga ainda não desmoronou. Mas se você permanece firme, algo começa a acontecer. Pequenos sinais surgem, portas se abrem, pessoas aparecem. O cenário começa a se mover. A vida se curva diante da identidade que você decidiu sustentar. Esse é o ponto onde muitos desistem. Querem resultados antes de agir. Querem confirmação antes de se posicionar. Querem garantias antes de assumir a nova identidade. Mas a ordem é inversa. Você se posiciona primeiro, a vida responde depois. Quando você aceita essa verdade, tudo dentro de você começa a operar com mais leveza. A ansiedade diminui porque você entende que não precisa controlar a resposta, apenas sustentar a identidade. A dúvida perde força porque você percebe que a realidade sempre segue quem você escolheu ser. A realidade em construção é o reflexo do seu compromisso interno. E quando esse compromisso é sólido, constante e alinhado à vontade de Deus, o que era invisível se torna inevitável. Você age como vencedor e, em pouco tempo, a vida começa a te tratar como tal. A resistência final, o momento em que a mente tenta te trair antes da virada.
Existe um instante crítico na transformação humana que quase ninguém reconhece, mas que determina quem cruza a linha da mudança e quem retorna às antigas prisões internas. Esse instante é marcado por uma resistência intensa, quase irracional, como se tudo dentro de você estivesse tentando te puxar de volta para a identidade que você está abandonando. É o momento em que a mente tenta te trair, não porque ela seja sua inimiga, mas porque ela acredita estar te protegendo. A mente teme o desconhecido, ela teme a dor, ela teme o esforço, ela teme o silêncio onde não existem referências, e quando percebe que você está prestes a romper definitivamente com padrões antigos, ela cria o que chamamos de resistência final. Essa resistência é tão forte porque acontece exatamente antes da virada. É o último suspiro da identidade antiga. É a mente dizendo: tem certeza de que quer mudar? Tem certeza de que não quer voltar ao que é familiar? Tem certeza de que consegue sustentar essa nova postura? Esse conflito interno não é sinal de fraqueza, é sinal de que você está perto de romper. Toda mudança profunda provoca uma crise antes de provocar transformação. A crise é a prova que separa a intenção de identidade. Ela revela quem realmente está liderando dentro de você. A resistência final aparece de várias formas. Às vezes vem como cansaço inesperado, às vezes como irritação sem motivo, às vezes como pensamentos insistentes dizendo que nada vai funcionar, às vezes como vontade de abandonar tudo que você já construiu, às vezes como distrações que parecem urgentes, mas são apenas armadilhas. Tudo isso é a mente tentando recuperar o controle que está perdendo. Ela sabe que, se você avançar mais um passo, ela terá que se reorganizar em torno da nova identidade que você decidiu assumir. E reorganização significa esforço, significa energia, significa novos caminhos neurais. Por isso, ela luta. Porque o antigo é sempre mais fácil do que o novo. O mais perigoso é que muitas pessoas interpretam essa resistência como um sinal para parar. Acreditam que o desconforto significa que não é para continuar. Acham que a falta de motivação significa que a direção está errada. Pensam que a falta de clareza é prova de que Deus não está no processo. Mas é exatamente o contrário. O desconforto é a prova de que a velha identidade está perdendo força. A ausência de empolgação é a prova de que você está se movendo por decisão, não por emoção. A dúvida é o sintoma da transição, não da desistência. A resistência não é um aviso de perigo, é evidência de crescimento. No campo espiritual, a resistência final representa o momento em que você deixa de viver guiado pela alma e passa a viver guiado pelo espírito. A alma quer conforto, quer controle, quer estabilidade emocional. O espírito quer direção, quer propósito, quer verdade. Quando você decide seguir o espírito, mesmo quando a alma protesta, a resistência se intensifica. É como se duas naturezas entrassem em confronto. A velha natureza tenta te manter onde sempre esteve. A nova natureza te chama para o lugar onde você deve estar. E a tensão entre essas duas forças é o que define o futuro que você vai experimentar. O corpo também participa dessa resistência. Ele cria sinais físicos que tentam te paralisar. Tensão, preguiça, inquietação, sensação de peso, falta de energia. Tudo isso é apenas o eco da mente tentando preservar o padrão antigo, mas quando você ignora esses sinais e continua avançando, algo extraordinário acontece. A mente percebe que perdeu, o corpo percebe que se rendeu, a resistência começa a quebrar e a nova identidade começa a se estabelecer. Esse exato momento é onde ocorre a maior parte das viradas de vida. É quando você decide persistir mesmo sem sentir nada. É quando você decide continuar mesmo quando tudo dentro de você quer parar.
É quando você escolhe agir como alguém que já venceu, mesmo quando a vitória ainda não apareceu. Essa decisão não é emocional, é espiritual, é racional, é consciente. É uma decisão que muda caminhos neurais, alinhamentos internos e direções externas. Depois da resistência final, o crescimento se acelera. A mente se torna mais obediente. As emoções ficam mais estáveis, o corpo coopera, a clareza aumenta, a confiança se fortalece e você experimenta aquele momento raro e poderoso em que percebe que não está mais lutando para mudar. Você já mudou. A resistência final é o último portão antes da virada. Quem atravessa esse portão nunca volta a ser o mesmo. A identidade projetada. Você se torna aquilo que tolera continuamente. A identidade não é moldada apenas pelos seus sonhos, intenções ou crenças, mas principalmente pelas coisas que você tolera dia após dia. Tudo o que você aceita silenciosamente se transforma em parte de quem você é. O cérebro registra padrões e assume que aquilo que você permite repetidamente é a realidade que você escolheu viver. Essa verdade é dura, mas libertadora, porque ela revela que você não se torna aquilo que deseja, mas aquilo que permite. Não se torna aquilo que admira, mas aquilo que escolhe sustentar. Sua identidade é construída nos limites que você estabelece e nos limites que você ignora. Quando você tolera pensamentos que te diminuem, a mente assume que essa é a sua verdadeira identidade. Quando você tolera hábitos que te afastam do propósito, o cérebro registra que esses hábitos são parte de quem você é. Quando você tolera pessoas que te desrespeitam, você comunica ao mundo que esse nível de tratamento é aceitável. E com o tempo, essa permissividade cria uma identidade enfraquecida, que reforça a ideia de que você não merece mais do que aquilo que recebe. A maioria não percebe que sua vida foi moldada mais pelas suas tolerâncias do que pelas suas escolhas conscientes. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você decide que não tolerará mais a indisciplina, sua identidade começa a se mover em direção à disciplina. Quando você decide que não tolerará mais a autossabotagem, sua mente começa a se alinhar com decisões mais firmes. Quando você decide que não tolerará mais ambientes que ferem sua fé e sua visão, sua vida começa a se reorganizar ao redor de novas oportunidades. Toda mudança real começa no ponto em que você diz: isso eu não permito mais. Esse limite é um ato de autoridade interna, uma declaração silenciosa de identidade, um marco espiritual que redefine a forma como sua mente e o mundo respondem a você. A identidade projetada é construída diariamente, nos pequenos momentos em que você decide quem é responsável por sua vida. Não são momentos grandiosos, mas sim aqueles instantes silenciosos em que você escolhe não repetir velhos padrões. Cada não dito ao que te destrói é um sim dito ao futuro que você deseja. Cada vez que você se recusa a aceitar a versão fraca de si mesmo, sua mente aprende a se alinhar com uma versão mais forte. E essa repetição cria convicção interna, cria estrutura emocional, cria clareza. É assim que a identidade nova começa a se manifestar. A projeção da identidade também está ligada ao ambiente espiritual que você carrega. Deus nunca te chamou para viver de acordo com aquilo que te machuca, diminui ou aprisiona. Ele te chamou para viver de acordo com aquilo que te fortalece, expande e liberta. Quando você tolera aquilo que contradiz sua identidade em Cristo, você vive um conflito interno que destrói sua clareza e sua força. Quando você decide honrar aquilo que Deus diz sobre você, não tolerando nada abaixo disso, sua identidade espiritual se torna sólida. Você começa a caminhar com mais firmeza, a falar com mais autoridade, a enxergar com mais profundidade. A mente observa esses limites.
Ela percebe quando você decide encerrar ciclos, quando você fecha portas que não deveriam estar abertas, quando você diz basta ao que te rouba energia, propósito e paz. A mente aprende rápido. Ela entende que a identidade antiga está sendo encerrada e que uma nova estrutura interna está sendo criada. Em pouco tempo, seus pensamentos começam a se alinhar com essa decisão. Suas emoções começam a se estabilizar. Seu foco melhora, sua autoconfiança aumenta. A identidade projetada se fortalece porque você começou a escolher com seriedade aquilo que permite entrar na sua vida. E a vida responde a essa identidade. Pessoas que antes se aproveitavam da sua fragilidade começam a se afastar. Ambientes que antes te drenavam deixam de fazer sentido. Oportunidades começam a surgir porque você elevou seus padrões internos. A identidade projetada se torna um filtro que define o que fica e o que sai, o que cresce e o que morre, o que continua e o que se encerra. Não é um movimento externo, mas interno. Você se torna aquilo que tolera continuamente. E quando decide tolerar apenas aquilo que está alinhado ao propósito, à fé e ao seu verdadeiro valor, você passa a viver uma vida coerente com quem Deus te chamou para ser. Esse processo não acontece de uma vez. Ele é construído a cada dia, a cada escolha, a cada limite estabelecido. Mas quando você se compromete com essa verdade, a antiga identidade perde força, e a nova identidade, mais forte, mais clara, mais alinhada, começa a dominar. A vida sempre seguirá a identidade projetada. E quando essa identidade é elevada, sua vida se eleva junto. A ação como cerimônia de coroação da nova identidade. Há um momento em que tudo o que você ouviu, entendeu e praticou se transforma em algo maior do que simples mudança de comportamento. É o instante em que a ação deixa de ser apenas um movimento externo e passa a ser a coroação da nova identidade que você decidiu assumir. A verdadeira transformação não acontece quando você fala sobre ela, nem quando sente inspiração temporária. Ela acontece quando você age, dia após dia, como alguém que já venceu, mesmo quando nada do lado de fora confirma isso. A ação se torna o selo final, o ritual silencioso que declara ao seu corpo, à sua mente, ao mundo e ao próprio Deus: eu me tornei quem eu decidi ser. Esse tipo de ação não depende de aplausos, motivação ou resultados imediatos. Ela é sustentada por convicção. É uma ação que nasce da consciência profunda de que você não está tentando se tornar alguém. Você está assumindo aquilo que sempre existiu como potencial dentro de você. A ação é a afirmação visível daquilo que o Espírito já declarou. Quando você age como vencedor antes de ver qualquer vitória, você honra aquilo que Deus disse a seu respeito. Você manifesta fé em seu estado mais puro, porque fé não é sentir, é obedecer. Fé não é esperar evidência, é caminhar como se a evidência já estivesse diante de você. Esse é o ponto onde muitos falham. Acreditam que precisam sentir mudança para agir como alguém transformado. Mas é justamente o contrário. É a ação que molda o sentimento. É a ação que cria novos caminhos mentais. É a ação que destrói hábitos antigos. É a ação que eleva o padrão de identidade. Quando você age de forma coerente com aquilo que deseja se tornar, sua mente começa a obedecer. Seu corpo começa a cooperar. Sua realidade começa a se organizar. A ação é a linguagem da verdade interior. E quando a verdade interior é forte o suficiente, ela redefine tudo ao redor. Essa cerimônia de coroação é silenciosa, mas poderosa. Não há música, não há público, não há celebração externa. Ela acontece nos momentos em que você escolhe continuar mesmo cansado, quando você mantém a disciplina mesmo sem testemunhas.
Quando você escolhe falar como alguém que já avançou, se comporta como alguém que já venceu e se posiciona como alguém que já compreendeu o propósito da própria vida. A ação é a prova viva da identidade renovada. Ela marca o fim da velha versão e inaugura o domínio da nova. E quando essa nova identidade assume o controle, tudo muda. Sua mente deixa de discutir com você. Suas emoções se estabilizam. O corpo deixa de resistir. O medo perde o poder. A dúvida perde o volume. O caos interno perde espaço. A clareza aumenta. A coragem cresce. A vida se ajusta. Você percebe que o processo que parecia tão difícil no começo agora se tornou natural, quase inevitável, porque quem age como vencedor se torna vencedor. Quem age como forte se torna forte. Quem age como propósito encontra propósito. A ação transforma o impossível em processo e o processo em realidade. Esse é o momento final, mas também o começo de tudo. Porque a identidade que você assume hoje definirá o destino que você viverá nos próximos anos. E se você escolheu agir como alguém que já venceu, então sua mente, seu corpo e sua vida terão que se ajustar a essa escolha. A vitória começa dentro, mas ela se manifesta fora. A ação é a ponte entre essas duas dimensões. Ela é o decreto silencioso de uma nova história. É a assinatura do futuro. É a coroa colocada sobre a cabeça de quem decidiu deixar de sobreviver e começar a viver como alguém chamado, preparado e moldado para conquistar. Agora a pergunta é simples, direta e inescapável. Você vai continuar esperando sentir-se pronto ou vai agir hoje como alguém que já venceu? Porque se você escolher agir agora, com coragem, propósito e fé, não apenas sua mente começará a te obedecer, sua vida inteira começará a se alinhar. A ação é o início da vitória, mas também é sua confirmação. E quando você entende isso, percebe que o futuro não depende do exterior, depende do próximo passo que você decidir dar.